Vamos ler em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 8 a 11. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora lá me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso, mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, um pouco sobre o arrependimento que leva à salvação. E quero começar citando um texto de Charles Spurgeon. Ele escreveu o seguinte: o arrependimento é sempre o companheiro da fé. Eles andam de mãos dadas. Que ninguém fale mal do arrependimento. Eu me entristeço em meu íntimo quando ouço alguns avivalistas, no mínimo por insinuação, falarem contra o arrependimento. Você nunca entrará no céu sem ele. E se a sua fé não levá-lo a odiar o pecado e fizer muito mais do que simplesmente fazê-lo mudar de opinião, você verá que se trata de uma fé que nunca irá afastá-lo das corrupções da carne, cativá-lo à santidade do Espírito e conduzi-lo ao céu da presença do Senhor. Você deve odiar o pecado, perceber o mal que há nele, afastar-se dele e viver de acordo com os instintos da vida divina que lhe é revelada, como também de acordo com as ordenanças da lei divina que lhe foi anunciada. Do contrário, você não é filho de Deus. Mas onde o verdadeiro arrependimento se dá, o homem nunca o conhece, a menos que prove o poder purificador e santificador do precioso sangue de Jesus. Então, queridos, o arrependimento nos leva à salvação. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Você realmente está arrependido? Quantas vezes nos ajoelhamos e clamamos a Deus dizendo que pecamos e mais tarde seguimos em frente e cometemos o mesmo pecado novamente? Isso lembra muito o que o rei Saul fez. O arrependimento é uma virada de 180 graus daquilo que estávamos fazendo. Mas Saul fez uma virada de 360 graus, um círculo completo. Ele chorou, arrependeu-se e depois caiu no mesmo erro de novo. Eu quero apresentar para você 5 falsos arrependidos. O primeiro deles nos mostra um arrependimento na adversidade. Há aqueles que se arrependem quando as coisas ficam ruins, mas quando a adversidade passa, o arrependimento deles passa também. Faraó foi um dos que fizeram isso. Em Êxodo 9, 27 e 34, quando viu o fogo do céu, Faraó disse: pequei. Ele realmente se arrependeu? De modo algum. Quando Deus cessou o fogo, Faraó endureceu seu coração. Então Faraó nos mostra que é possível haver um arrependimento na adversidade, mas não significa que o arrependimento é genuíno. Isso será provado quando a adversidade passar. Há um arrependimento por fuga. Muitos se arrependem por causa das consequências, mas nunca entendem o coração de Deus. Em meio à sua adversidade, ou em meio à sua desobediência, Balaão disse: pequei, mas só depois que viu o anjo do Senhor no caminho com sua espada desembainhada para matá-lo.
Leia Números, capítulo 22, versículos 31 a 34, e você vai ver ali um homem que realmente declarou o arrependimento, mas não foi por reconhecer que estava errado. Ele declarou isso com medo da espada do anjo do Senhor. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para você o arrependimento exposto. E nós vamos ver esse tipo de arrependimento na vida de Acã, em Josué capítulo 7, versículo 20. Ele também disse: pequei, mas somente depois de ser exposto por levar os despojos. Acã só confessou quando Deus, de modo sobrenatural, expulsou de Israel como pecador. Então Acã, ele é o representante de todos aqueles que se arrependem quando o seu pecado é exposto. Arrependimento envergonhado. É o nosso quarto tipo de arrependimento. O rei Saul, ele temeu o povo e deu ouvidos à sua voz. No entanto, depois de ser confrontado por Samuel, ele gritou com desespero e orgulho, dizendo: pequei. Mas ele também queria ser honrado diante dos homens de Israel. Se você ler 1 Samuel, capítulo 15, versículos 24 e 30, você vai encontrar o rei Saul realmente declarando uma confissão. Mas a sua confissão, ela estava baseada na vergonha que ele ia ter que passar diante das outras pessoas. E em quinto lugar, nós vamos encontrar o arrependimento fundamentado em recompensas. Simei atirou pedras em Davi e amaldiçoou quando ele estava fugindo para salvar a própria vida. Quando Davi se tornou rei e estava distribuindo recompensas, Simei mostrou-se arrependido para que pudesse receber uma parte da propriedade, dizendo: pequei. Isso está em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 20. O que isso nos mostra é que muitos se arrependem para que Deus possa abençoar a família, o sermão e o trabalho deles. Não é um arrependimento genuíno, é um arrependimento fundamentado nas recompensas que ele receberá. Mas uma vez que as recompensas venham, o pecado vai voltar também. Hoje, a igreja deve entender o verdadeiro arrependimento. Você se lembra da última palavra dada à igreja? Muitas pessoas dizem que é ide por todo mundo, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Mas isso não é verdade. Não é esta a última palavra que Jesus deixou para a igreja. A última palavra do Senhor Jesus para a igreja, na verdade, está em Apocalipse capítulo 3, quando ele diz à igreja: arrepende-te. Na verdade, o que Jesus espera de nós é que nós experimentemos um arrependimento genuíno. Não um arrependimento na adversidade, nem o arrependimento por fuga, nem o arrependimento exposto, muito menos o arrependimento envergonhado ou o arrependimento fundamentado em recompensas. Não podemos ser imitadores do rei Saul, ou de Balaão, ou de Acã, ou de qualquer outro, um Simei, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que esteja experimentando um falso arrependimento. Precisamos saber que realmente é possível termos um arrependimento equivocado, mentiroso, e que não vai nos levar a uma mudança de vida. Na realidade, não podemos imitar o rei Saul e dar uma virada de 360 graus. O que Deus espera é que experimentamos este arrependimento que nos leva a dar uma virada de 180 graus e nos colocar de costas para o pecado. Que você possa experimentar o verdadeiro arrependimento. Que Deus o abençoe e que a sua vida possa ser uma vida marcada pelo arrependimento genuíno e por uma decisão de viver o cristianismo genuíno. Que Deus o abençoe e que Deus possa estender a sua mão sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.